Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo do livro de Apocalipse, hoje vendo para o capítulo 3, terminando a sessão que a gente vê das 7 cartas às igrejas que o apóstolo João, direcionado por Cristo, escreve para igrejas localizadas ali na região da Ásia Menor, região inclusive de influência do próprio apóstolo João. João, antes de ser levado à ilha de Patmos, que nós vimos que é onde ele escreve essa carta, ele pastoreava a igreja, ou liderava, a igreja de Éfeso. E Éfeso era um ponto central ali para essas 7 igrejas. Então, também igrejas que tinham um relacionamento com o apóstolo João, e que Jesus escreve, para que eles possam, primeiro para que possa os direcionar por um caminho de santidade, de pureza, um caminho de amadurecimento, apresentando para eles que Jesus era quem estava escrevendo. Jesus andava, Jesus estava no meio do seu povo, estava no meio da igreja, então para eles confiarem nisso, que Jesus estava com eles, Jesus era com eles. Também mostra que Jesus tinha noção de tudo que acontecia nessas igrejas, sabia dos pontos fracos, sabia dos pontos fortes. Jesus chama eles para um crescimento, para um amadurecimento, para o arrependimento. Ele exorta aqueles que estavam praticando coisas boas, praticando a verdade, praticando a sua palavra, e garante também todas as bênçãos, todas as recompensas que o Pai deixou para ele, que o Pai deixou para que nós também pudéssemos usufruir no final com ele, para animar o povo, Então, nós fechamos essa sessão e depois que terminarmos, a partir do capítulo 4, nós vamos ver então as revelações do que acontece ou do que, do que acontece ou que vai acontecer, dependendo da perspectiva de que a gente estuda, de que linha que a gente interpreta e estuda o livro de Apocalipse, mas para revelar então como vai ser o final de todas as coisas. Mas antes até de começar, eu queria compartilhar algo que tem vindo muito em minha mente, e eu acho que é importante para a gente esclarecer o que a gente vem fazendo aqui nesse estudo, e principalmente a gente dar glória a quem realmente merece, ao único que merece, Eu estava essa semana vendo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre pregação, e ele falando um pouquinho sobre pregação expositiva, que é a forma com que ele prega e o tempo que ele demanda estudando, para fazer um sermão, para fazer uma pregação, para fazer um estudo. E eu me senti muito mal num primeiro momento, porque eu não gasto quase nada fazendo esses estudos para vocês. Eu falei, poxa, que, sabe assim, uma negligência, veio no meu coração esse sentido de negligência, Mas por um outro lado, me veio uma gratidão tão grande, gente, porque às vezes eu assistindo os vídeos aqui, eu vejo, nossa, que legal, isso nem eu tinha percebido isso que eu falei, Então, eu percebo coisas assim que durante a hora eu não percebi, muito menos que eu não planejei falar, mostrando que esse momento é um momento que Deus está dirigindo grandemente. Na minha mediocridade, Deus tem agido, Deus tem usado a minha mediocridade para poder compartilhar um pouquinho. Logicamente, não tem uma profundidade, de novo, de um estudo, de uma pessoa que se dedica como um reverendo, um pastor, mas mesmo assim, nesse período curto de tempo que a gente, nesse curto período de tempo que a gente tem aqui, e que eu me dedico aqui no estudo, Deus tem falado muito, e isso é um motivo de muita gratidão para Ele, por Ele ter feito. Eu não estou incentivando aqui ninguém que deve ser feito isso, e não quer dizer também que eu não estude, eu estudo, quando eu falo estudar, é pegar essa passagem especificamente e me debruçar sobre ela, Eu tenho feito alguns cursos, eu estou fazendo um curso de longa duração, que requer muita leitura, isso de teologia, Muita leitura, tem as aulas semanais, então eu tenho já um tempo, fora a minha atividade profissional, eu tenho esse tempo de estudo da Palavra de Deus focado nesse curso, e são muitas leituras que a gente faz, isso tem me engrandecido muito, Deus tem usado muito disso também até para esses momentos, mas, por exemplo, eu não pego, nós vamos falar do capítulo 3 de Apocalipse hoje, Eu não pego esse capítulo, eu não fiquei lá 20 horas
debruçados sobre esse capítulo, buscando, encontrando as conexões, meditando muito no texto, né? Até por esse equilíbrio do tempo aqui que a gente acaba tendo que ter. Eu não investi um tempo que um pastor investe, que um reverendo investe, ou que um estudioso investe. Mas isso mostra o quanto Deus tem sido misericordioso comigo, quanto Deus tem sido misericordioso com vocês. Porque, indiferente da profundidade da mensagem, pelo menos eu tenho sido tocado no meu coração, cada sábado que a gente está aqui, cada momento que a gente se dedica, a transformação é nítida. Deus trabalha um ponto específico lá para nos ajudar, para nos dirigir. Isso vem das suas misericórdias, da sua graça. Então eu não podia deixar de começar esse momento agradecendo a Deus, honrando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, agradecendo por tudo que Ele faz, porque é Ele que conduz aqui. Aliás, a gente vai perceber durante o vídeo muitos acertos e outros erros, né? Os erros, infelizmente, é a minha mediocridade que traz, né? E Deus trabalha isso de forma... Deus usa cada um de nós da forma com que nós somos. Deus teria a capacidade de vir aqui e corrigir 100% dos meus problemas, dos meus erros, das minhas falhas. Mas Deus quer usar a gente do jeito que a gente é. Por isso Ele permite também que os meus erros apareçam. Então, quando vocês percebem erros, é porque Deus está permitindo também isso. E isso é fantástico, porque mostra que nós somos falíveis na mão de um Deus infalível. A mensagem que é trazida aqui, ela é infalível porque é Deus quem traz. Mas que usa homens falíveis para que essa mensagem possa ser passada. Mas eu acho que a gente tem que hoje dar, ou sempre, né, dar muita graça, muita glória a Deus, honrar muito o nome dEle, porque como Ele tem feito coisas maravilhosas, que tesouro a gente tem, que tesouro a gente tem encontrado nesses momentos, que a gente tenha isso no coração, que a gente tenha isso motivando a nossa vida, que o nosso Pai está no meio de nós, como a passagem desde o capítulo 1 nos diz, aprofundado no capítulo 2 lá na carta a Éfeso, Jesus Cristo está andando no meio de nós, Ele está aqui agora, é Ele que está conduzindo esse momento, é o seu Espírito nos capacitando, me capacitando para falar e ouvir, e capacitando vocês também a ouvir essa mensagem, para que isso traga essa transformação, essa pureza, essa santificação, que inclusive é o que Ele está fazendo com essas igrejas também. Que naquele momento, e que a carta escrita eram para aquelas igrejas, mas que hoje são para nós, né? Então que a gente possa ter essa mentalidade. Outro assunto que eu queria só, antes também de entrar no texto, compartilhar com vocês, é sobre esse momento das cartas, né, que Jesus escreve. Jesus usa uma das formas que Jesus se refere ao fim dos tempos, principalmente próximo aí da chegada da consumação da sua justiça, é o exemplo do parto, de uma mulher, então, que está grávida, prestes a dar à luz. E meditando um pouco sobre essa situação, inclusive a gente vê, por exemplo, lá no Mateus, no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus usa lá um termo, né, que esses são os princípios das dores, então dando essa conotação do parto. E gente, é um negócio fantástico, porque quando um casal se prepara para ter um filho, ele concebe o filho, ele tem a notícia que o filho vai nascer, né? E aí ele passa 9 meses se preparando para isso, né? A mulher, inclusive, tem o homem fica só com a ansiedade, né? Mas a mulher acaba sofrendo também outras coisas, né? Além da ansiedade, fica lá com a barriga, tem a questão das dores, das cólicas, do mal dormir, porque é difícil, né? Mas eles, como casal, eles vão se preparando também, né? Então, os 9 meses, né, que antecedem, eu acho que Deus até permitiu isso, foi para que o casal se preparasse para a chegada do filho, né? Então ele vai aprender como trocar fralda, vai aprender como dar de mamar, vai aprender nas doenças o que tem que fazer, que médico levar, já prepara os médicos, né? Já faz todo um enxoval para o quarto, faz toda uma preparação, né? E trazendo isso para o nosso estudo, eu penso que essas cartas das igrejas têm tudo a ver com isso. Se a gente for imaginar, por exemplo, nessa comparação, né,
da gravidez com esse momento que nós estamos vivendo, imagina que lá, quando Jesus começa o seu a consumação na sua primeira vinda, imagina que ali é a notícia da gravidez. E nós estamos esperando até o dia que vai nascer a criança, que seria a consumação final. Nesse período, nós temos a oportunidade de nos preparar, de estarmos cada vez mais crescendo naquilo que nós esperamos, para que quando aquilo aconteça, estarmos mais preparados. Então, o que Jesus está fazendo com as igrejas é isso, preparando as igrejas para que eles possam ser encontrados maduros, ou mais maduros possíveis. Então, eu gostaria que a gente estudasse as cartas das igrejas com esse sentido, uma preparação para aquele grande final, né? Que é a mesma situação, então, de uma grávida e do marido que está com ela, que eles se preparam durante 9 meses para a chegada da criança, porque quando essa criança chegar, eles estarem, né, preparados. Outro ponto interessante, nós vimos lá, então, que Jesus anda no meio da igreja. Ele está comandando os líderes da igreja e está andando sobre elas. Mas Jesus, ele é a palavra de Deus. Quando a gente pensa que Jesus é a palavra de Deus, a gente tem que imaginar o seguinte: Jesus, quando encarnou, ele viveu a palavra. Então, lá no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Vocês têm que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, ok? O homem, infelizmente, durante a história, mudou tudo, botou coisas a mais, não entrou na profundidade que tinha que entrar, não entendeu, né, que isso começa no coração e depois no ato exterior. Então o homem, né, desvirtuou o que Deus tinha falado. O que Deus fez? Mandou o próprio filho dele para viver. Então fala, olha, sabe que eu falei para vocês lá no Sermão do Monte, lá no Monte Sinai, lá quando eu dei as leis para você, meu filho está vivendo elas, para vocês entenderem o que eu quis dizer. Né? O Sermão do Monte, que seria o nosso paralelo aí dos 10 mandamentos, nos mostra isso, tá vendo? É isso, ó. Eu falei para você, não matarás, mas lembra, aqui no Sermão do Monte eu estou chamando a atenção de vocês que se você pensou, né, com ira do teu irmão, você já matou ele, ou seja, nós não estamos falando de algo exterior, nós estamos falando de algo interior. Então Jesus, ele encarna a palavra para ele viver aquilo. E primeiro para não ter desculpa, né? Pode me falar, é impossível viver. Mentira, Jesus viveu. Se Jesus viveu no poder do Espírito, nós podemos viver também. Então a gente não pode falar assim, mas eu nunca então vou... eu sempre vou matar alguém, porque eu sempre sinto ira. Sim, mas a gente hoje pode descobrir o poder do Espírito para nos livrar disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus hoje, então, ele está no meio da igreja. Por ele estar no meio da igreja, como é que ele pode ser visto por outras pessoas? O reverendo Hernandes Dias Lopes fala muito isso. Jesus só pode ser visto por meio da igreja, porque ele está no meio dela. Se a igreja não mostra Jesus, o mundo não vai saber quem é Jesus, não vai saber quem é Deus, não vai conhecer a palavra de Deus, vivida pelos seus filhos, como o filho dele viveu. Então nós também temos esse chamado de purificação, que é o que Jesus está fazendo com as 7 igrejas, que vale para nós também, para que nós possamos mostrar para as pessoas a palavra de Deus, não só de forma escrita, como a gente mostra na Bíblia, mas de forma vivida, como nós sendo filhos e agindo como filhos. Então é importante, nesse momento de estudo de como Jesus deseja purificar a sua igreja, que essa purificação tenha um sentido, essa santificação tenha um sentido. A gente viver a palavra de Deus de modo que as pessoas conheçam a palavra de Deus da forma com que nós vivemos. Então isso é importante e a gente deveria meditar sempre sobre essas 7 cartas. Porque a gente pode ter certeza que se a gente for meditar em cada uma delas, a gente vai encontrar pontos positivos, como algumas delas têm, mas também vai encontrar os pontos negativos que elas também têm. E se a gente deixa de estudar então essas cartas, a gente deixa de caminhar nesse sentido de purificação, de santificação, de expressão da palavra de Deus por meio da nossa vida. Então isso aqui é muito importante, tá? Então eu queria fazer esse parênteses aqui dessas duas coisas para a gente entender um pouquinho a importância dessa passagem de Apocalipse do capítulo 2 e o capítulo 3. É uma passagem que a gente deveria visitar sempre nessa direção, tá? Mas vamos começar então, sem mais delongas, aí nosso estudo. Mas antes só, vamos orar, pedir orientação mais uma vez de Deus para que a gente tenha um momento abençoado. Papai, obrigado por mais um dia estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença no meio de nós.
Como eu disse inicialmente, nós somos muito gratos. Não tem outra palavra para dizer. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem nos revelado é algo maravilhoso. Como o Senhor tem tido amor conosco, tem tido misericórdia. Nós muitas vezes negligenciamos as portas que o Senhor abre, mas é tão maravilhoso porque uma porta que o Senhor abre está aberta, não tem como fechar, e nós vamos ver isso hoje, é maravilhoso. Muito obrigado por abrir essas portas. Então, que elas possam continuar abertas, como também as portas que não forem importantes e principalmente que fugirem do teu propósito, que elas fiquem fechadas. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e mais uma vez pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento para que tenhamos o máximo do aproveitamento que o Seu Espírito pode nos dar, que nós possamos discernir a Tua Palavra, possamos aprender para crescer, para se santificar, para se purificar e para cada vez mais podermos mostrar a Tua Palavra de forma vivida nas nossas vidas. Também de forma falada e lida, como a gente faz nas Suas Sagradas Escrituras, mas principalmente vividas na nossa vida. Por favor, nos dirija, nos conduza nesse momento para a glória do Teu santo nome. Nós os entregamos nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, vamos então, capítulo 3, né? Nós vamos começar na primeira passagem, do versículo 1 ao versículo 6, que é a carta, então, à igreja de Sardes. Né? Lembrando só que na passagem anterior a gente viu as 4 primeiras igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira e Pérgamo, né? E agora nós vamos voltar na igreja de Sardes. Então, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, sei que tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles estarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele a que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então aqui, gente, nós já começamos a ver algo interessante, né? Nós vimos na carta de Esmirna algo bacana. Na carta de Esmirna, a gente vê que é uma igreja que tem aflições e pobrezas, né? E mais interessante, Jesus fala, apesar das suas aflições e da sua visível pobreza, né? Você é rico. Interessante, né? Jesus fala que aos olhos humanos, ou até aos olhos deles mesmos, eles eram pobres e aflitos, mas Jesus diz que eles eram ricos. Agora, já na igreja de Sardes, eles têm fama de serem vivos, mas estão mortos. Nós vamos ver também na de Laodiceia, né? Que aí fala sobre riqueza, né? Que também é o contrário. Mas aqui, falando de estar vivos, eles se achavam as pessoas, né? Então, pô, eu tô ali. Aliás, uma coisa interessante, até antes de entrar na igreja, é que ele está falando para a igreja, tá? Mas eu vou fazer só um parênteses. É engraçado isso, né? As pessoas que não são crentes, que vivem a vida louca, de forma louca, né? Assim, carpe diem, né? Como dizem, né? Curtindo a vida, acha que estão vivos, mas eles estão mortos. A gente sabe disso, né? E é uma morte assim tão triste que, apesar de aos olhos humanos parecerem felizes em festas, né? Totalmente aí satisfeitos, no fundo são pessoas tristes, são pessoas solitárias, né? São pessoas que
qualquer primeira falha aí, muitas tendem a tirar a vida. Quantas vezes a gente não vê aí, né, grandes nomes famosos, né, se suicidando porque em dado momento perdeu um pouco de fama ou perdeu a fama. Por isso, porque eles parecem vivos, mas na verdade estão mortos. E na igreja também acontece isso, né? Às vezes a gente vai ver igrejas, a gente fala, nossa, que igreja pujante, viva. Olha os caras, né? Porque aqui é interessante que Jesus fala que eles têm fama, né? Então, as pessoas conhecem eles como pessoas vivas. Esse cara é fervoroso, mas na verdade ele pode estar morto. E um dado interessante aqui também, que a gente vê, por exemplo, né? Eles não têm falsas doutrinas aqui. Então você não vê, por exemplo, ele mencionar aqui dos nicolaítas, como ele mencionou em Éfeso, né? Então, por exemplo, os nicolaítas não foram lá encher a cabeça deles. Nós não vemos aqui eles se misturando, né, com as doutrinas de Balaão. Nós não vemos aqui nenhum tipo de Jezabel aqui no meio. Ou seja, eles aparentemente, se a gente olhasse para eles, ia falar, nossa, é uma igreja ortodoxa, né? Olha, esses daí são da fé, não entra ali. Você não tem nicolaíta, você não tem Jezabel, você não tem ninguém que divulga ali as doutrinas de Balaão. Pelo contrário, eles são extremamente ortodoxos. Olha como eles são vivos, pujantes, né? Mas, gente, eles são mortos, que Jesus está nos dizendo. E assim, olha que interessante, ele tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus está afirmando, vocês estão mortos. Isso é um dado que a gente precisa estar sempre atento na nossa vida. Agora, olhando para nós, né? Para essa igreja era isso, para que eles pudessem se fortalecer, e tudo que vocês estão vivendo é falso. Vocês estão vivendo uma igreja de fachada, uma igreja que parece que é, mas não é. Ela parece uma coisa, tem fama de uma coisa, mas é outra coisa. Tomem cuidado com isso. E nós devemos estar tendo cuidado com isso. E aqui eu penso muito nisso. E a gente tem que tomar um cuidado. Eu falo por mim. Às vezes a gente tem essa situação, né? Pô, eu vou lá prestar serviço na igreja para que as pessoas me vejam. Para que as pessoas realmente percebam que eu estou vivo, para que as pessoas me encontrem como uma pessoa serva de Cristo mesmo. Mas, gente, isso, se não vier do coração, é um fama de vivo, mas que no fundo é morto. Porque sem amor, sem um coração, eu falei até no começo aqui que Jesus, quando vem aqui, ele redireciona a palavra de Deus para aquilo que é do nosso interior, nós não vamos ser vivos. Nós só somos vivos quando a gente faz realmente de coração. E aqui que Jesus está falando é para eles se fortalecerem, né? Para que eles possam perceber nas suas obras, e aqui ele fala inclusive isso, né? Que ele não achou as suas obras perfeitas, perceber, né? Aquilo que já ouviu, por exemplo, o que já recebeu, para purificar. Uma das coisas que a palavra de Deus faz na gente, e Jesus é também a forma que a gente tem de se lavar, de se purificar, né, no seu sangue, na sua água, né? Se a gente tem sede, a gente pode beber dessa fonte aqui, porque essa fonte vai nos dar saciedade, vai nos limpar, vai nos purificar. É a gente entender que por meio daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente recebeu, a gente tem a oportunidade de meditar para voltar, para se arrepender e voltar a obedecer, que é o que ele pede aqui, né, para a igreja de Sardes, né? Então, é uma oportunidade da gente poder meditar naquilo que a gente está fazendo, mesmo a gente parecendo que está vivo, mesmo a gente tendo uma frequência na igreja, mesmo a gente fazendo muitas obras, mesmo a gente participando de muitos ministérios, a gente sondar o nosso coração, a gente perceber se realmente o que a gente está fazendo é uma obra morta ou é uma obra viva. Porque se não é uma obra direcionada por Deus e é uma obra com o intuito de servir a Deus, é uma obra morta. E sempre que o homem põe a mão, gente, dá zebra. Lembra que a gente fez recentemente o estudo de Gênesis, né? A gente viu que quando o homem tentou dar uma mãozinha para Deus, não deixou que Deus agisse no tempo dele, foi só... né? A gente viu pela vida de muita gente aí o quanto que teve de tristeza, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que com as obras das nossas mãos, que nos mostram pessoas vivas, nós realmente somos vivos, mas diante de Deus as nossas obras não são boas,
e são obras mortas. Nós temos fama de vivo, mas na verdade somos mortos. Então precisamos ter cuidado com isso, né? Então a exortação, o erro aqui dessa igreja é muito nesse sentido, e Jesus os chama então para esse arrependimento, fala para eles viverem atentos, e aqui também é uma coisa importante, porque a gente quando vai começando a praticar essas... E aí agora eu vou lembrar da igreja de Éfeso, muitas vezes também acontece que nem acontece em Éfeso, né? Aconteceu em Éfeso. O primeiro amor te faz a fazer muitas obras, você vai, você pratica, você se envolve nos ministérios, porque você está com aquele amor pujante também ainda, né? Aquele primeiro amor, e aí vai esfriando, e você continua, parece que vai indo no automático, e a gente vai perdendo isso, a gente não é atento, a gente não é diligente a isso. E Jesus está falando, seja atento. E aqui nós não podemos esquecer que é cada dia de cada vez, uma guerra por dia, até o último dia da nossa vida. Não é à toa que Paulo pede para a gente combater o bom combate, e é todo dia estando atento, todo dia meditando, todo dia percebendo, todo dia se aquilo que nós estamos fazendo realmente é para a glória de Deus e é a vontade de Deus. Então devemos estar atentos a isso, porque Jesus pode vir em qualquer hora. E gente, esse qualquer hora sim, pode ser que ele volte a segunda vez, mas também lembra da parábola que ele deu daquele fazendeiro rico lá, que quis construir celeiros para guardar mais coisas, e falou, você é louco, porque hoje mesmo Deus vai vir te pedir conta da tua vida, e já era, tudo que você armazenou. A gente tem que tomar cuidado, nunca deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então estejamos atentos hoje, estejamos diligentes hoje, repensemos as nossas obras hoje, porque a gente não sabe quando ele vem. E pode ser que ele venha e a gente esteja em falta com ele, né? Só que ele fala também que em Sardes haviam alguns poucos que não se contaminaram, dizendo também que, olha que coisa interessante aqui nessa igreja, apesar de ter os mortos, tinham aqueles que estavam nos caminhos de Deus, dignos, vestidos de branco, pois andaram com Cristo. Olha que coisa interessante. Eles não contaminaram as suas vestes, eles andaram comigo, vestidos de branco e dignos. Aí, gente, uma coisa importante. Deus está em movimento. A gente tem que, para estar com Cristo, caminhar com Cristo. E o que é caminhar com Cristo? É todo santo momento. Não é todo dia eu tenho um tempinho com Ele, não. É todo santo momento, aliás, todo momento da nossa vida deve ser santo, portanto, todo santo momento, ou seja, toda a nossa vida deve ser uma vida de caminho com Cristo. Nós devemos estar de mão dadas com Ele, para tudo, para os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos de amizade, nosso trabalho, nossos estudos, tudo. A gente não pode separar. A minha vida e a minha caminhada com Cristo é domingo, na segunda-feira eu mesmo vou sozinho. Não. A gente precisa estar, né, caminhando com Cristo. Quando caminhamos com Cristo, nós estaremos puros e dignos. Nós não somos dignos. Não há um justo sequer. Mas, com a mão dada em Cristo, nós passamos a vestir a mesma roupa que Cristo. Nós somos dignos igual Cristo, não por nós, mas por Cristo que está nos santificando, nos purificando, nos dirigindo, nos corrigindo. E aí ele faz com que sejamos dignos. E tinham alguns poucos desse aqui. E aí Jesus fala, aqueles que se converterem do mal, chamando a atenção deles, quem perseverar, quem, né, se manter firme, aquele que vencer, o vencedor é aquele que vai até o final, até vencer. Ele não só chega a uma competição, mas ele vence aquela competição. Aquele vai também ser vestido de branco, vai ter seu nome no livro da vida mantido, nunca será apagado, né? Vai ser reconhecido diante do Pai por Cristo e diante dos anjos também. Então, olha algumas das recompensas, juntando com as outras recompensas que a gente já tem visto. Que maravilha! Nós seremos iguais a Cristo, livres do pecado, livres das impurezas e livres de todo o mal, vivendo com Cristo, por Cristo e para Cristo. Isso é maravilhoso, que recompensa, né? Agora avançando na igreja de Sardes, terminando a igreja de Sardes e avançando para a próxima carta, a igreja de Filadélfia, do 7 ao 13, temos assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, aquele que abre o que ninguém pode fechar e o que fecha o que ninguém pode abrir.
Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora de provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, gente, só uma coisa rápida, né? Eis que coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Desculpa, um pouquinho antes, né? O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Imagina o João ouvindo isso, né? Quando tudo deu errado para ele, isso aqui também quem fala é o Hernandes Dias Lopes, ele falou assim: todas as portas do mundo se fecharam para João, de modo a ele ir à ilha de Patmos no exílio, que era um lugar tenebroso. Mas ali Deus estava abrindo uma porta para ele. Ou seja, nós podemos ter todas as portas fechadas, mas aquelas que Deus abre para a gente, ninguém pode fechar, o mundo não pode fechar, a ponto dele estar numa ilha e recebendo tão poderosa profecia. Profecia que nos impacta até hoje. Isso é lindo, né, gente? Portas que Deus abre na vida dos seus filhos. Outro detalhe interessante, que se a gente analisa as cartas, né? Então são 7 cartas. Olha que coisa bacana. 4 cartas têm desvios de doutrina, tem erros e tem acertos. Jesus chama a atenção delas. Uma carta, que vai ser a próxima que a gente vai estudar, só tem reclamação. Essa igreja aqui se perdeu totalmente, não tem ponto positivo, né? E 2 cartas só tem coisas boas. Nós vimos lá em Esmirna e vemos essa em Filadélfia. São 2 cartas que Jesus só tem elogios para fazer. E olha que interessante, falamos, né, há pouco, que na carta de Esmirna eles eram tidos como pobres e aflitos. Já na carta de Filadélfia, lá eles eram tidos como pobres e aflitos, mas Deus considerava eles ricos. Aqui já é o contrário, ele fala assim, aqui ele já dá outra conotação que diz assim, vocês têm pouca força. Só que olha que interessante, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E gente, lembrem-se que aqui eles estavam guardando o nome de Cristo aqui diante de uma perseguição tenebrosa, muito rígida, perseguição de morte. Como é que pode ser uma pessoa que tem pouca força, mas que aguenta, né, essas perseguições? A gente teria uma visão ao contrário, né? Pelo contrário, aquela pessoa que é perseguida e aguenta e não nega e está ali firme, na verdade ela é forte, ela não é fraca. Mas olha assim, como é importante que às vezes as coisas aos olhos humanos são diferentes lá no interior, aos olhos de Deus. E é interessante, né? Porque tanto Esmirna quanto Filadélfia tinham fraquezas, e essas igrejas, nas suas fraquezas, elas se engrandeciam diante do Evangelho, diante de Cristo, a ponto de nenhuma delas ter ponto de Jesus a reclamar. Honestamente, eu acredito que elas tinham sim, deveria ter falhas ali, ninguém é perfeito, todo mundo tem falha, mas Jesus está falando assim, são as falhas que acontecem, mas as suas virtudes transpõem tudo isso, né? Você se acha fraco, mas você está mantendo o meu nome ali firme, você tem guardado a minha palavra, você não tem negado. E olha que interessante, eles eram perseguidos pelos próprios judeus, que Jesus fala que eram da sinagoga de Satanás, que se achavam judeus, mas que na verdade eram mentirosos.
E aí tem uma coisa mais legal, né? Porque os judeus se achavam os únicos filhos de Deus, muitos se acham ainda hoje, Jesus ainda fala, olha, eu vou fazer eles ficarem prostrados aos seus pés para eles verem o quanto eu amei vocês, o quanto vocês são amados, e eles não, olha o que Jesus está falando. Eles vão ter ciúmes de vocês. Vai ter aquele grande dia que eles vão achar que eles que eram filhos, mas na verdade eles vão perceber que eles não eram, que os filhos eram vocês. É o que Jesus está falando para essa igreja. Isso é maravilhoso, né, gente? Por quê? Porque às vezes a gente tem essa... É uma outra coisa interessante, né? A gente olha às vezes para algumas igrejinhas aí menores, né, sem vigor, e fala, gente do céu, como é que sobrevive essa igreja? E olha, isso aí não deve ser abençoado. Infelizmente a gente tem... E acho que tem muito a ver isso com sinagoga de Satanás, né? A gente vê isso pela história de Israel e vê isso pela nossa história de igreja hoje, né? A gente tem mania de olhar para igrejas poderosas como aquelas grandes igrejas, grandes centros, grandes polos, igrejas que têm milhões e milhões para investir, para fazer, né? E a gente está vendo que as duas igrejas que não tiveram desvios aqui, uma era aflita e pobre, a outra era tida como fraca. Será que a gente está com o sentimento totalmente invertido, né? A igreja mãe de todas, que eu penso que é a mãe de todas, que era Éfeso. Por quê? Porque a gente vê lá no livro de Atos que Paulo se finca ali e sai nas regiões para pregar. Então, imagina que Éfeso era a igreja e aí começou a abrir um monte de congregação, essas 7 igrejas fossem congregações de Éfeso. Éfeso, então, era a grande igreja. A igreja, né, nossa, onde o apóstolo João era líder. E Jesus está falando, olha, eu conheço suas obras, são boas e tal, mas você esqueceu o primeiro amor, né? Vai para as outras igrejas, a gente vai vendo um monte de falhas. E essas duas aqui, que são aquelas lá mirradinha, as piorzinhas de todas elas, Jesus está falando, uma é forte, uma é rica. E a outra, Jesus está dando um testemunho da fortaleza, trazendo eles em mente. Vocês se acham pobres, as pessoas olham vocês como pobres, mas vocês não são, porque vocês não me negaram. É que a gente não tem noção que é negar Cristo hoje, né? A gente é tão hipócrita, a gente nega Cristo por muito menos, né? Quando a gente está lá diante de alguém precisando falar do nome de Cristo, a gente nega Cristo, né? Eles não, eles estavam falando ali de vida ou morte, de uma perseguição do Império Romano, de uma perseguição dos judeus, para matar eles. Eles não negavam. Como é que uma igreja desse, no interior, no coração, no mais profundo da sua alma é fraca? Fracos somos nós, que frequentamos um monte de templos maravilhosos, mas na hora que temos que pregar o nome de Cristo, nós não pregamos. Nós temos medo, nós somos fracos. Essa igreja aqui era uma igrejinha mirrada, mas que não negava a palavra. Não negava a palavra. Pode homossexualismo? Não pode. Eu amo o homossexual do jeito que eu amo meu irmão heterossexual, mas é errado. Pode ter sexo antes do casamento? Não pode. Eu amo quem precisa de ajuda nesse sentido, mas eu preciso te falar a verdade, que diante da palavra de Deus não pode. Pode ter machismo? Pode ter feminismo? Não! Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? A gente é extremamente, eu tô me pondo no meio, a gente é extremamente hipócrita contra as feministas, porque a gente tá indo contra o feminismo. Eu vejo aí na eleição, mas esse partido aí tá com causas feministas. E os partidos de causa masculina? De causa machista? Quem disse que machismo pode? Por quê? Porque a gente tem medo de negar a Cristo, a falar a verdade. Por quê? Porque a gente se acha como a igreja anterior, forte, rico, mas nós somos mortos. Nós nos achamos vivos, mas nós somos mortos. De novo, eu tô falando isso pra gente meditar para nós, tá, gente? Não é... às vezes quando eu bato forte aqui de raiva, é porque eu tô falando com vocês aqui, já tô me auto-meditando e falando, meu, que idiota eu sou. E aí eu infelizmente não tenho nem domínio para me segurar. Eu fico tão irritado comigo mesmo que eu perco assim. Mas que Deus possa nos lavar por meio dessa palavra. Que Deus possa fazer a gente ter fraqueza de coração. Que a gente possa enxergar a nossa mediocridade. Porque a gente não é nada, gente. A gente não é nada. Se não é Jesus, com a sua graça nos alcançando e o Espírito nos capacitando, conforme a vontade do Pai, a gente não é nada. A gente é do pó. E para o pó a gente vai voltar. E é só quando a gente enxerga que a gente é fraco, é que a gente vai ser forte. Não por nós,
mas porque a gente vai na fonte, porque a gente vai dar a mão para Jesus, e como a gente viu na igreja de Sardes, com a mão dada, caminhando como Jesus, caminhando com Jesus, de mão dada com Ele, seremos salvos, seremos purificados e poderemos cumprir a missão que Deus tem para nós, que é revelar Cristo para as pessoas, assumir a responsabilidade de mostrar às pessoas quem é Cristo. Porque hoje, de mão dadas com Ele, nós podemos revelar. E só conseguimos fazer isso sendo fraco, entendendo isso, né? Essa é a porta aberta que Deus está colocando diante de nós. Nós recebemos no momento que fomos salvos por Cristo um caminho com uma porta que ninguém pode fechar. É uma porta que foi aberta pelo próprio Cristo. O que Cristo abre, ninguém fecha. Em contrapartida, Cristo nos fechou a porta do mundo. Então, que nós possamos andar por esse caminho estreito, vir para o caminho da verdade e entrar pela porta que está aberta. Nós temos uma porta diante de nós. Mesmo não tendo forças, às vezes, para caminhar até essa porta, para chegar até ela, mas Cristo nos dá essa força. Então, é isso que ele está falando para a igreja em Filadélfia. Sejam firmes, estejam, né, convictos do que vocês estão fazendo. Pode até parecer coisa de fraco, mas não é. Pelo contrário, aqueles que podem se dizer fortes, como os da sinagoga de Satanás, são mentirosos. São mentirosos, eles vão ser humilhados no final. Eles acham que são, mas não são, e pior. Eles vão ver que aqueles que eles achavam que não eram, são, e vão se prostrar, vão ter que se prostrar diante deles. É o que essa palavra está dizendo. E Jesus está falando, se retenham no que vocês têm, se apeguem a isso, não deixem ninguém tomar isso de vocês. Isso é a coroa que vocês têm. Isso é o reino. Quando a gente fala aqui de coroa, não dá para a gente tirar que hoje já somos feitos reino e sacerdotes de Cristo. Que a gente não perca esse reinado que Cristo nos deu. Toda a autoridade foi dada para Cristo na primeira vinda. E nós hoje podemos ir, porque a autoridade é dele, essa autoridade ele confia para nós. A autoridade de rei, da coroa que ele tem hoje na sua cabeça, é a mesma que é dada para nós, que nós possamos guardar isso conosco, que nós possamos ter isso sempre na nossa mente, né? Diante de provações, né? Ele fala aqui para essa igreja, fiquem firmes, principalmente nas horas de provações. Vão vir muitas coisas tristes sobre esse mundo, infelizmente, porque o mundo está caminhando a passos largos à destruição. Mas fiquem firmes, tenham fé no que vocês têm feito, guardem, continuem guardando a minha palavra, aquilo que eu ensinei, a coroa que eu vos dei, para que vocês possam perseverar. Jesus vem, Jesus vai voltar, que a gente tenha essa firmeza, afinal de contas, para aqueles que conseguirem. E, gente, de novo, né, pensando nessa questão do vencedor, ó, mais uma vez, o vencedor, a gente tem que pensar isso. Paulo usa essa condição lá, né, do corredor que está numa corrida e ele vai vencer. É isso, é uma corrida. E a corrida, se a gente fizer, por exemplo, uma parábola de uma maratona lá tem os seus 42 quilômetros. Ela vai se decidir no último quilômetro. Às vezes a gente acha que já correu metade, está tudo certo, e dali para frente vai que vai. Não vai, é uma corrida. Até o último segundo da nossa vida nós temos que guardar, reter, segurar essa coroa que nos foi dada, combatendo o bom combate, guardando a fé para poder completar a carreira que Deus nos tem dado. E se a gente conseguir, se a gente vencer, nós vamos ser uma coluna no santuário de Deus. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Imagina isso de forma literal. Gente, imagina que lindo você ser uma coluna para ficar 24 horas, 7 dias por semana, todos os anos da nossa vida do lado de Deus. Até com uma coluna valia a pena, né? Uma coluna morta parada ali seria maravilhoso. Mas você imagina a gente estar diante de Deus, né? Que lindo que ia ser, que lindo que vai ser. Ia não, vai ser, né? Porque dali jamais sairá. Dali vai ficar na presença de Deus, diante dele vai estar, e dali nunca mais vai sair. Deus está prometendo isso para a igreja de Filadélfia, para os fracos de Filadélfia, né? Escreverei o nome deles, escreverei neles o nome de meu Deus. Aqui tem a ver muito com essa questão de ser selado, né, gente? A gente vai ver mais para frente no livro de Apocalipse, de duas uma. Ou você é selado por Deus, ou você é selado por Satanás. Não tem meio termo.
Não tem meio termo. Ou você é selado por um, ou você é selado por outro. Vai ter uma linha que defende, não, mas vai ter um tempo aí que nem, os que não foram selados nem por um, vai ter chance. Eu não acredito. Eu acho assim, ou você é selado por um, né? Ou por eu não lembro se é Martinho Lutero ou Calvino que falava, era um deles que falava assim, não tem jeito, a gente é um cachorro com uma coleira ou na mão de Deus ou na mão de Satanás. Eu não lembro qual dos dois, ou Agostinho, foi algum deles que falou isso. E é a mais pura verdade. Ou a gente é selado com o nome de Deus e vai viver com Deus na sua cidade, cidade que vai descer do céu e vai vir aqui reconstruída para todos nós, ou nós temos o nome de Satanás. Como o nome de Cristo, o único Deus, o Deus verdadeiro, junto com o Pai e o Espírito Santo, né? Lembrando que a gente hoje vai ver um contraste de religiões, mas só uma é verdadeira, a do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, na única natureza de Deus, 3 pessoas com uma única natureza. Penso que tem a ver com isso, né? Então a gente é chamado para isso, tá? E por fim, a carta à igreja de Laodiceia, do capítulo 14, do versículo 14 ao 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é nem frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro fino, ouro refinado no fogo, desculpa, né? Ouro não é ouro fino, ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele estará comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, findando aqui, não, e não por coincidência a carta que só dá porrada, né? A carta que não tem ponto positivo, é só ponto negativo, a carta da igreja de Laodiceia. Então Jesus começa falando, né, que eles não são nem quentes nem frios. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque eu já vi algumas pregações, algumas pessoas falarem que o quente e frio aqui tem a ver, você é crente, não é crente. Não, ele está falando aqui para crentes, eu penso aqui, né? Quando ele fala do frio e quente, eu vi já algumas pessoas falarem isso, né? Tem a ver com a questão, principalmente ali da região, se não me engano, acho que era Hierápolis e Colossos. Um tinha água quente, outro tinha água fria, tipo o que nem tem hoje na pousada do Rio Quente lá, ou Caldas Novas, que a água é quente, ou no lugar lá que na Argentina que é frio, e ambas têm propósito, né? Tem condições terapêuticas, tem um fim, são destinadas, né? Mas ambas são águas, a mesma coisa aqui, ambos são crentes. Só que você, né, penso que tem muito a ver aqui que você perdeu a utilidade, porque a água morna, ele até fala as águas que chegam na cidade, naquela época eles tinham uma condição de saneamento totalmente diferente, né? Quando a água vinha pelos aquedutos, ela já perdia todas as suas composições, ela não era uma água até que vinha com gosto ruim, ou seja, a gente tomava, dava vontade de vomitar mesmo, né? Não tinha nem a condição da quente para fazer... Fazendo uma aplicação prática, não é isso, tá? Mas fazendo uma aplicação prática, né? Tomar um café frio é ruim, então no caso do café, tomar muito quente é excelente. Em contrapartida, você está com sede, tomar água quente é ruim, a água gelada é muito quente. Então é mais ou menos nessa analogia. Então, se você toma o café frio, pelo menos, né, quem está acostumado a tomar café quente, dá vontade de vomitar. Se você toma água quente, quando você não consegue tomar, também dá vontade de vomitar. É nessa direção. Né? Eu perdi o sentido naquele propósito. Então, se era no café tá quente, ele tá frio, ou se era na tomar água gelada, tá quente também. Então, não tenho. É um crente que não tem, né? Tá lá, vai domingo por domingo, tá ali. E detalhe, é aquela pessoa que está ligada ao mundo. Ele fala muito aqui, e olha que coisa interessante. Se a gente falou da pobreza, aqui tá falando da riqueza. Vocês se acham ricos, vocês se acham as pessoas. E aqui o rico, gente, ele fala assim, eu não preciso de mais nada. É aquela pessoa que, na verdade, não é o fato dela ser rica, é o fato dela depositar
os desejos, a satisfação, as vontades dela na riqueza. Então já consegui o que eu quero, não preciso de mais nada. É aquela questão do fazendeiro que a gente falou há pouco, né? Vou construir mais celeiro para juntar mais dinheiro, porque agora eu vou só curtir a vida. Não quero mais nada com nada. Então é nesse sentido aqui, né? Que a gente está vendo. Ele perdeu, né? Então ele nem pega a sua riqueza, que é uma bênção de Deus, é uma maravilha para ajudar, como também ele nem é pobre que a ponto dele ser, como a gente viu na igreja anterior, dedicado a Deus para voltar para Deus. Então ele perdeu, né? Esse negócio. E é isso, é uma igreja tida como rica. E é outra coisa interessante. Também não vemos aqui falsas doutrinas entrando, Balaão, não vemos aqui Jezabel, não vemos aqui os Nicolaitas, se perderam na riqueza deles mesmo. O ídolo deles aqui foi essa riqueza no sentido de depositar nas suas riquezas essa satisfação de vida. Mas Jesus fala para eles algo maluco aqui. Vocês são dignos de compaixão. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e que estão nus. Aqui também tem um dado interessante. Laodiceia, depois de Éfeso, era um grande centro de comércio, era um comércio bom na área da medicina, né? Era um comércio, tinha uma questão de roupas muito boas, de tesouros muito bons. Então, além deles serem ricos, eles viviam ali, né? Um centrão comercial, Wall Street ali da região, né? Então tá tudo bom, nós temos as melhores roupas. E Jesus tá falando, não, você não tem a melhor roupa não, cara, você tá nu. Nossa, nós temos as melhores casas. Não, você é pobre, você não é rico. Eu tenho as melhores coisas. Não, você não é. Você pode ser aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus você não é. Jesus está chamando a atenção deles para isso, né? E aí fala, pelo contrário, cara, compre de mim. Compre de mim ouro para que você se torne rico. Compre de mim roupas para que realmente você possa encobrir a sua verdadeira nudez. Não a sua nudez física, a sua nudez espiritual. Compre de mim essa roupa para que você compre colírio para que você possa ver de verdade. Porque hoje você pode olhar as pessoas, mas você não está enxergando as pessoas. Então compre colírio para que você possa enxergar as pessoas. Olha que redirecionamento. Gente, quantas igrejas hoje ricas, as pessoas olham, olha que igreja próspera, que igreja maravilhosa, olha que povo próspero, povo que vai na igreja para querer mais dinheiro. A gente vê lá, vou fazer uma oferta para Deus para ganhar 10 vezes mais. Igreja de Laodiceia, talvez, né? Mas nós também, tá, gente? Vale a gente tomar cuidado. Se às vezes a gente não está querendo um Deus só garçom, que nos dê, sendo que nós não somos chamados para receber, nós somos chamados para dar. Certo? É melhor dar do que receber. Nós já recebemos. E por já ter recebido, agora damos. Nós não precisamos receber mais nada. Tudo que a gente recebe depois do dia da nossa conversão, gente, são bênçãos que Deus nos dá, misericórdia, para que nós possamos usar em favor dos outros. Isso é outra coisa que eu estou falando com vocês aqui, minha cabeça está fritando, né, de pensar, repensar. Precisamos repensar nisso. E Deus fala algo interessante, né, que ama eles, né, porque eu repreendo e disciplino quem amo. Então, cara, se arrependa, seja diligente, volte. Eu estou só te dando porrada, você não tem aqui nada de positivo que eu trouxe à mente. Mas mesmo assim eu te amo. Deus não deixou de amar essa igreja. Pelo contrário, eu vou bater na tua porta. Se eu estiver batendo na tua porta, abra. Se você abrir, eu vou entrar na tua vida, eu vou ceiar. Se anteriormente a gente falou de andar com Cristo, Cristo está chamando a gente para ceiar com Ele agora, gente. A gente sentar na mesa com Cristo. A gente poder comer com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Para a pior igreja, Jesus está falando. Tipo o Zaqueu, né? O publicano lá, vendo, Zaqueu, eu vou na tua casa, eu vou comer contigo e vou trazer salvação para tua casa. Essa é a direção, né? E Jesus de novo falando, se vocês acham que são ricos, não são. Em contrapartida, se vocês voltarem, aí sim, eu vou dar um trono para vocês. Vocês vão sentar no meu trono, que ninguém pode sentar senão aqueles que eu escolhi, que o mundo que hoje senta no trono vai cair aos pés.
vão se prostrar diante dos meus escolhidos. Vai ser uma coisa maravilhosa. E esse trono é aquele que Deus vai dar para todos aqueles que caminham nos seus caminhos. Então, gente, aqui um relato breve aqui das cartas, tá? Então nós fechamos aí as 7 cartas. E para a gente fechar esse momento, o que eu queria trazer para vocês, então, comumente? Naturalmente, a gente passou de forma rápida. Toda vez que a gente lê essas cartas, podem ter certeza que a gente vai trazer coisas novas, aprendizados novos. E eu desejo, e eu oro, e eu peço que a gente sempre olhe para essa sessão. Como eu disse já desde do primeiro encontro lá dessa sessão até no início desse, Jesus está escrevendo essas cartas para as igrejas, para preparar as igrejas, essas 7 primeiras igrejas primordialmente, mas a nós também, para que nós possamos crescer, para que nós possamos estar preparados para o dia da sua visitação, seja ela a sua segunda vinda, seja ela quando ele vier nos buscar, estarmos cada vez mais preparados para que nós possamos nos purificar. Ele está fazendo isso aqui, penso que até ele fez isso com João, porque a partir de agora ele vai revelar as coisas para João, mas antes ele chama João a uma purificação. João era o líder daquelas igrejas, como eu disse, antes de ser preso, ele era o líder da igreja em Éfeso. E também, provavelmente, ajudava na liderança das outras igrejas. Então ele está ajudando a trazer João para um nível de santificação, mesmo ele sendo apóstolo, mesmo ele tendo andado com Cristo, ele precisava também daquilo, as igrejas precisavam daquilo, nós precisamos disso. Caminhar nos purificando dia após dia, crescendo em maturidade, crescendo em espiritualidade, crescendo em santidade, para que possamos cada vez mais, como igreja, revelar Cristo, revelar por meio da sua palavra e por meio de viver a sua palavra, aquilo que ele espera de nós. Esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui na vida para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui na vida para ter sucesso, nós não estamos aqui na vida para ter uma carreira, nós estamos aqui para revelar Cristo. Essas outras coisas vão acontecer naturalmente quando nós buscamos Cristo, porque Cristo precisa ter gente em todo lugar. Cristo precisa ter engenheiro, precisa ter médico, precisa ter motorista, precisa ter professor, precisa ter pastor, precisa ter dentista, precisa ter empregada doméstica, precisa ter todo mundo. Nós seremos essas coisas, dona de casa, porém, com o propósito de aonde nós estivermos, porque Cristo nos deu aquela habilidade, revelarmos o seu nome como igreja. Igreja não é só domingo, igreja é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde nós estamos de mão dadas com Cristo, ali nós também somos igreja. Então nós somos chamados para essa purificação, para cada vez mais sermos igreja. Nós estamos numa caminhada, Deus sabe que nós somos meninos ainda caminhando para uma maturidade, caminhando para uma adolescência, caminhando para ser adultos na fé, isso falando a nível de fé, e Ele quer nos fazer cada vez mais crescer nessa direção. Então que essas passagens aqui, com essas cartas relatadas às 7 igrejas, possam nos ajudar na nossa caminhada nessa condição de purificação. Com isso a gente vai poder ter os nossos olhos mais alinhados, mais parecidos com Cristo. E aí todas as revelações que nós precisamos para viver, Ele vai nos dar. E é o que Ele vai continuar dando para João aqui na sequência do livro de Apocalipse. Então a primeira coisa que Ele faz, antes de te revelar as minhas coisas aqui do alto, primeira coisa, eu desejo que você se purifique, se você se santifique. Essa é a primeira busca. Isso é o mais importante. As revelações vêm depois. São importantes também, mas vêm depois. Mas em primeiro lugar, se santifique, se purifique, porque eu sou santo. Então você também tem que ser santo. E ao momento que você é santo, você revela, você comunica às pessoas quem eu sou. E aí as pessoas podem receber a palavra profética, podem receber aquilo que eu tenho guardado para vocês no final dos tempos, de forma clara e santa. Esse acho que é o grande objetivo. Amém? Então a gente termina aqui. A semana que vem a gente avança no capítulo 4 e que nós possamos continuar caminhando firmes aí na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, finalizando, e nos vemos a semana que vem. Papai, obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Que o Senhor traga fruto, traga
conhecimento, traga discernimento e que a gente possa pôr em prática tudo isso que o Senhor nos tem ensinado. Por favor, nos dirija nas nossas vidas para que a gente possa se santificar e a gente possa realmente revelar quem o Senhor é. E que cada vez mais a gente possa glorificar o Teu santo nome. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos a nossa semana nas Tuas mãos e que a gente possa cada vez mais confiar no Senhor. Nós desejamos viver uma vida para a glória do Teu santo nome. Então que assim o Senhor, por meio de Seu Santo Espírito, faça conosco, hoje e sempre. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.